Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 27 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só passar o cursor do seu mouse em cima dela, que na sequência vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior do vídeo vai ter o botão também de se inscrever no canal. Para que você possa receber no seu celular ou no seu desktop todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, informações relevantes, vídeos exclusivos, você pode testar todo esse serviço de forma gratuita durante um determinado período instalando o aplicativo DV Invest no seu celular. Aqui na parte inferior do vídeo, na descrição desse vídeo, tem um link direto de acesso ao aplicativo na loja da Apple e também na loja do Google. Ibovespa no dia de hoje em excelente alta aí de 2,9% basicamente, e algo bem positivo que eu vou comentar daqui a pouco. Vou falar também nessa análise sobre os futuros, mini índice, mini dólar. Na sequência eu venho falando de PTR4, Vale 3, SUSB3, CPLE 6, VEG 3, PSSA 3, COG-IN 3, BTOW3, CSNA3 e CSMG3. Ativos que eu vou comentar aí nesta análise, muitos ativos a serem comentados. Então, Ibov, bom fechamento, candle de força, ou seja, aquela perda de força naquela região dos 86 mil pontos gerada no pregão de ontem não confirmou o sinal de baixa hoje, ou seja, não perdeu a mínima do pregão anterior, ou seja, era um candle de reversão, chamado de estrela cadente. Gerou a confirmação dele? Não gerou a confirmação dele, que seria a perda da mínima. Então, e ainda fechou acima da máxima desse candle, o que traz ainda uma expectativa maior de poder seguir o seu movimento de alta. E qual o próximo nível mais importante para o Bovespa? 90 mil pontos. Para desconfigurar de imediato o movimento direto para os 90 mil pontos, a gente teria que ter o Ibov voltando para baixo justamente da mínima do pregão de hoje, na casa dos 85.467 pontos. Enquanto isso não acontecer, segue dentro do seu movimento de alta aqui no gráfico diário, tendência de alta de curto prazo e também agora de médio prazo pelo gráfico semanal. Futuros, gráfico de 60 minutos no mini índice. Lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja na parte de aprendizado, de leitura de mercado, agora ou no decorrer dela, deixe seu like, seu joinha. Eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Índice futuro, abriu subindo, bateu ali na média, bateu em cima do gap e fundo ascendente, foco em muito mais buscar operações na ponta compradora. Para o próximo pregão, retorno do preço em cima dessa região, assim como retornou hoje no preço em cima da média, em cima do gap de alta do dia, do fechamento do pregão anterior, e é um suporte, e gerou essa sinalização de alta apoiando muito mais operações de compra, de day trade, fundo ascendente, ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para o próximo pregão, a região mais importante que eu vejo para um retorno do preço está aqui. Caso o preço retorne aqui para essa região dos 87.445 a 87.210, ou seja, retornou o preço aqui, chegou nesse nível, gerou sinalização para cima, foco muito maior em buscar a operação de compra, assim como aconteceu nesse movimento aqui de subida. Abriu o próximo pregão subindo, eu ficaria atento ainda para a compra, mas desde que seja mais de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, menos pivô de alta. Por quê? Porque já tem um movimento um pouco mais prolongado para cima. Se olhar aqui a questão do afastamento do preço para a média, ainda não está esticado para cima o G60. Tá olhando para um gráfico aqui de 10 minutos, também não tem um afastamento ainda grande, mas dependendo da abertura para cima, pode ficar mais afastado da média com um nível mais chamando a atenção na questão do nível de sobrecomprado, o que reduz a questão da relação risco-retorno e por esse motivo aguardar um movimento de baixa para gerar uma compra de fundo ascendente tende a ser mais interessante na questão de relação risco-retorno. Enfim, mercado como um todo apoiando um pouco mais buscar operações de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas o que eu ficaria mais antenado para busca de fundo ascendente antes de acontecer uma correção, por exemplo, no gráfico de 60 ou de 30 minutos. Por outro lado, abriu caindo, proporcionando topo no G60 ou no G30, pode ser aqui ou mais acima, abriu subindo e depois já gerou sinal de topo, de ter um movimento de queda que pode vir a buscar essa região de suporte, tende a gerar a oportunidade de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, topo descendente, ou seja, abre caindo, vem aqui para baixo dessa região aqui, por exemplo, e gera topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, para baixo pelo menos numa região ali na faixa de 87.675 a 87.610, foco um pouco maior em buscar uma operação de venda, tentando pegar um movimento para a região do topo anterior. Segundo, aqui vamos falar do dólar no dia de hoje, queda de 1,26%. O dólar segue sem gerar um fundo
no gráfico diário. Uma sequência grande de máximas descendentes no dólar. O dólar gerou na semana passada um candle muito forte pelo gráfico semanal ali de topo, que estava esticado para cima e com processo maior de poder gerar uma correção e buscar até a média móvel exponencial de 3 períodos que já está acontecendo aqui nesse momento. Então o dólar chega num nível ali que pode trazer algum repique de alta, mas ainda não tem sinal de alta no gráfico diário. Perdeu aqui um nível de suporte, que é essa região aqui dos 5.334,5. E no próximo pregão, olhando para o gráfico de 60 minutos, observe o dólar aqui, ó, não consegue engatar o movimento de subida, mas a queda já vai dando uma picotada. De maneira geral, abriu caindo e gerou ainda, continuou gerando topo descendente, menos pivô de baixa, algo semelhante ao que eu comentei no mini índice, só que o contrário aqui, né, porque está mais esticado para baixo, no gráfico diário principalmente. Topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo, dos 5.282, 5.284,5, isso aqui funcionando como resistência, fica mais para se trabalhar na venda. Abriu subindo, ou mesmo veio aqui, abriu caindo e logo na sequência gerou algum sinal de alta, foco maior em buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por exemplo, se abrir subindo, o que seria mais interessante, se a gente olhar aqui, ó, essa linha secundária aqui de tendência, linha de tendência de baixa aqui secundária, a gente teria uma expectativa maior de buscar a oportunidade de entrada mais interessante acima dessa região aqui, desses topos anteriores. Já tem 3 topos aqui nessa faixa de preço por volta dos 5.312. Então seria mais interessante aqui, porque aí teria menos resistência pela frente e aumentaria a probabilidade de ter um movimento um pouco maior para cima de recuperação para o dólar. Na sequência, vamos falar das ações. A PTR4 no dia de hoje, alta aí de 1,32%. Perdeu a mínima do pregão anterior, mas está vindo não, já fechou aqui, né? Já conseguiu fechar aqui acima da máxima desse topo aqui, que era 19,77. Então o mercado se recupera, perde essa mínima, se recupera e fecha lá próximo da máxima. Petro segue ainda naquela região de desafio dos R$20 no gráfico semanal. É uma região de desafio no sentido de não necessariamente que o preço vai despencar. É uma região de desafio que tende a entrar mais pressão vendedora, como vem acontecendo. Aconteceu aqui, jogou o preço para baixo, de novo aconteceu novamente aqui, jogou para baixo, mas o bom fechamento hoje acima de 19,77 traz uma expectativa de poder ultrapassar essa região. E aí já mirar um pouco mais, não necessariamente direto, a região dos R$21,50 a R$22, que seria o próximo grande desafio da Petro em termos de nível de preço. Se ficar ainda aqui de lado, fica ainda mais interessante, pelo menos para mim, para planejar essa entrada na ponta compradora em termos de swing trade na PTR4. Vale 3 no dia de hoje, recomendação de compra no papel na superação da máxima no pregão anterior, R$ 50,52, recomendei a entrada aí no ativo, essa compra foi executada, stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Então a ação segue dentro de uma tendência de alta, que eu tinha comentado quando ela estava caindo aqui, que ela gerou o primeiro sinal de alta, e que eu me interessava mais se ela chegasse a buscar essa região aqui de suporte. Lógico que se tivesse mais um candle aqui, ainda seria mais interessante essa entrada, porque o stop um pouco mais curto. Mas ainda assim, tem uma relação risco-retorno aqui na faixa de 1 para 1,5 para esse topo anterior. Então, e como o papel está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, batendo em cima do nível de suporte, junto da média, gerando sinal de alta, tecnicamente faz sentido abrir essa entrada conforme foi recomendada. Passando os dados dessa compra da Vale 3 por volta dos 50,53, ficou próximo ali da entrada, 50,64. 48,77 o ponto de stop da operação. Risco, que é o tamanho do stop, 3,48%, alocando 14% do capital total e tentando o objetivo na faixa dos R$ 54,05. Depois disso, vamos falar aqui de SUSB3, que também recomendei compra no pregão de hoje. Essa aqui um pouco mais arriscada, porque está dentro do movimento de baixo lá no gráfico semanal. Mas depois de um longo movimento de queda, com candle com corpo pequeno, ou seja, trazendo uma chance de trabalhar com stop curto, recomendei essa compra na superação dos R$ 38,49, entrada por volta dos R$ 38,50, fechou até abaixo do ponto de entrada, tentando pegar um movimento de subida para testar essa zona aqui de resistência. Então, olhando aqui para, ou até mesmo, logicamente, algo mais longo, se ela resolver gerar um processo de recuperação mais longo dessa queda. Mas o desafio imediato que ela tem é esses 38,72 que ela já testou hoje e respeitou, não fechou acima. Seria melhor que se ela tivesse fechado acima. Mas passando os dados dessa compra, 38,50 com stop em 37,01, risco aí de 3,87%, alocando 7% do capital total e tentando pegar um objetivo na faixa dos R$ 40,74. CPLA6, seguimos na ponta compradora, o stop vai ser reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje. Já foi reposicionado para R$
61,77. A partir do próximo pregão vai ser reposicionado para R$ 61,72. Então o ativo aí para o próximo pregão já vai estar trabalhando com stop de proteção em 61,72. VEG3, seguimos também comprados. Stop dessa operação que está aqui em 38,49 vai subir para baixo da mínima do pregão de hoje em R$ 39,59. Então, lembrando, a gente está tentando um objetivo um pouco mais para cima aí na ação que já chegou a testar inicialmente o objetivo inicial que foi estabelecido para o papel, já chegou a ser batido aqui, R$ 40,56. Fechamento de hoje até 2 centavos acima do objetivo inicial. Vamos ver se ela consegue gerar algo melhor aí em termos de relação risco-retorno. Depois de VEG3, vou falar aqui de PSSA3, que fechou o pregão de hoje gerando um candle de reversão. Assim como o Ibov gerou um candle de reversão ontem, a PSSA3 gerou hoje, ainda com alta de 1,6%. Stop dessa operação vai ser reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje. 3 candles, tentando superar essa máxima. 2, bate e volta. Então, aqui seria um ponto de stop da operação. Perdeu essa mínima, aumenta a chance de ter algo para baixo e aí encerraria essa posição comprada no papel, ou seja, um stop ali na faixa dos R$ 44,71. Lembrando, nossa entrada por volta dos 44,87, então muito próximo do ponto de entrada na PSSA3, o stop aí dessa operação. COGN3, excelente fechamento, né? Alta de 10,19%, então conseguiu confirmar muito bem um fechamento acima desse topo, confirmando não só em termos de oscilação, mas agora em fechamento e distante, que é algo muito bom, gerando força e aumentando a probabilidade de poder buscar o objetivo da operação que está lá na faixa dos R$ 5,39. Então, de repente, até buscar um objetivo um pouco mais longo na zona de resistência ali anterior dessa região aqui na faixa aí dos R$ 5,59. Então, bom fechamento, seguimos comprado, agora o stop dessa operação vai subir aqui para um stop já de proteção na casa dos R$ 4,79. Depois de COGN3, vamos falar aqui de BTOW3, outra posição que a gente tem comprado. Hoje o ativo foi lá embaixo, terminou fechando com queda de 1,47%, mas conseguiu se sustentar acima dessa região aqui. Então, ponto positivo. Aí fica aquela expectativa. Aqui também tinha, né? Assim, ela poderia fazer isso. Ó. Grande candle de força, gerou um candle de baixa, poderia trazer um movimento de subida, ela terminou vindo para baixo. Então, um dos pontos de stop dessa operação que pode já ser trabalhado é aqui. Depois dela ter furado esse suporte aqui e ter permanecido assim, não seria mais interessante voltar aqui para baixo. Então, o mais interessante é ter algo, ou seja, até mais provável seria ter algo mais para cima. Então, poderia trabalhar já, e aí eu vou comunicar isso dentro do aplicativo, o stop ali na faixa dos R$ 90,98 em cima de BTOW3. Seguimos aí comprado no ativo. Lembrando a nossa entrada na BTOW3 por volta dos R$ 94,38, hoje ela fechou na faixa dos R$ 94, um pouco abaixo do nosso ponto de entrada. Já me perguntaram hoje, segue válida a entrada? Segue válida a entrada. Não significa dizer que ela vai dar certo, mas segue válida a entrada. Quero entrar agora nos 94, segue válida a entrada em BTOW3. Entrada aí de swing trade a favor da tendência de alta, de um bom rompimento e que ela conseguiu se manter acima hoje, não gerar um sinal de falso rompimento. CSNA3, pancada para cima de hoje, no pregão de hoje, assim como o COGN3 teve uma alta lá superior a 10%, a CSNA3 fechou com alta de 10,79%, conseguindo sair de uma bagunça que estava aqui. Não, quando falo bagunça, estabeleceu uma tendência de baixa, anulou a tendência de baixa, tentou aqui gerar um pivô de alta, até gerou pivô de alta em termos de oscilação e agora confirma essa retomada da tendência de alta de curto prazo, fechando bem acima desse patamar. Essa região aqui tende agora a funcionar como suporte, ou seja, para qualquer compra que esteja aberta nesse papel ou entrada que venha a ser feita por esse grande candle de alta, o problema é só o tamanho do stop, aí a questão de não projetar algo muito longo para cima. Mas aqui seria um stop bem protegido já na faixa dos R$ 8,66. Se o mercado jogar o preço desse papel para baixo desse patamar, aqui é que reduz a expectativa de ter algo muito forte para cima. Mas é algo bom que está acontecendo aqui com o fechamento do pregão de hoje em cima desse ativo para quem está comprado principalmente. Para quem está abrindo compra aqui, stop mais uma vez abaixo dos 8,67 em R$ 8,66, estaria bem posicionado. Quais são os próximos resistências então para CSNA3, né? Dando um zoom menos aqui, a gente tem basicamente essa região de gap aqui, ó. Essa região de gap aqui que é desde a máxima desse grande candle de baixa, na faixa dos R$ 10,03,
e depois disso até um patamar de fundo anterior na casa dos 10,70 e o fechamento completo do gap vai de 10,85 a 11,10. São os níveis de resistência para esse ativo. Se eu pegar até a projeção do Fibonacci, projeção alternada aqui do Fibonacci, deixa eu só colocar o imã aqui, projeção alternada desse recuo aqui, desse pivô de alta, a gente teria um objetivo aqui na faixa de 100% desse movimento projetando acima de 8,19 na faixa dos R$10. Essa seria a projeção alternada do Fibonacci. Fazendo a projeção clássica, a gente está falando no objetivo inicial de 61,8% de projeção, justamente um pouco acima dos R$10, e a segunda projeção de 100% do movimento lá na região de fundo anterior com um gap de baixo em R$10,90 para CSN. O setor fechou bem o pregão de hoje. GBR4, os Minas, todos fecharam muito bem no pregão de hoje. E depois disso vamos falar aqui de CSMG3, que hoje abriu com baita gap de alta, né? Abriu com gap de alta, vinha com movimento longo para cima, aí abriu com gap de alta de 12,5%. Então o papel já vinha num movimento muito forte para cima, né? Isso é algo muito bom, porque gera uma expectativa maior de se, mesmo que tenha um processo de correção aqui, de buscar a operação na ponta compradora após correções, seja no tempo ou no preço, gera um cenário muito favorável para isso. Tanto que na carteira exponencial, na carteira semanal, coloquei a CSMG3 no início dessa semana. Na expectativa do que ela fez no semanal na semana passada, aumentou a probabilidade de ter algo mais para cima. E ela realmente ganhou bastante força para cima. Só que ela chegou agora, no pregão de hoje, num nível muito importante de resistência. Antiga região de suporte que agora pode funcionar como resistência e já houve entrada de pressão vendedora aqui. Realização de lucro, enfim, a gente abrindo venda em cima desse patamar. E ela perdendo a mínima do pregão de hoje, para quem está comprado no swing trade, seria um dos pontos de saída de uma compra de swing trade, a perda dos R$ 58,85. Isso seria uma das possibilidades de saída dessa ação e aguardar para uma nova entrada algum processo de correção que se afaste um pouco mais da zona de resistência ou que fique mais aqui próximo da zona de resistência, fazendo a correção no tempo para depois romper essa zona de resistência com um pivô de alta no gráfico diário, que seria mais interessante para compra. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.